E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Amém? Fala comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se assentar aí aplaudindo Jesus, bem bonito, que Ele merece. Oh, glória! Aleluia. Quantos gostam da palavra de Deus, irmão? Quantos amam a palavra? Nós estamos examinando aqui a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você acompanha aqui na tela da TV. E o versículo 1, ele já vai revelando para nós muitas coisas. Toda vez que a gente for ler a Bíblia, irmão, nós temos que procurar observar, ler como se fosse alguém falando ela para mim, falando cada palavra. E o versículo 1 do capítulo 15, olha o que diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos, pastor Oséias? Publicanos eram cobradores de impostos. Não era o nome deles realmente, era um apelido que se dava para eles, porque eles eram judeus, israelitas, e quando o Império Romano veio invadir Israel, o que acontecia? Ele pegava alguns moradores para trabalhar para eles, cobrando impostos. Imagina a raiva, irmão, que você vai ficar de um vizinho teu. Você tem todo o Brasil invadido pelo inimigo, e um vizinho teu começa a trabalhar para esse inimigo, cobrando imposto de você. Era assim que os israelitas tratavam esse pessoal, publicano. E tinha um chefe dele muito famoso. Alguém lembra o nome dele? Quem? Subiu numa árvorezinha? Zaqueu. A Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos. Por isso que ele era mais odiado ainda. E era essa raça de pessoas, vamos dizer assim, segundo os judeus, era essa raça, Mateus, que seguia Jesus. Jesus era o mestre, era o Senhor, era Deus. E quem seguia ele eram as piores pessoas. Tinha um que era meio ateu. Quem era o apóstolo meio ateu? Só acredito vendo. Tomé. Tinha um que era só Jesus, traidor, meio que ladrão. Judas. Tinha alguém lá bravo com ele, irmão, pegou uma vez uma espada, cortou a orelha de um cara. Qual o nome? Pedro. E por aí vai. Aleluia. Então os fariseus, agora versículo de número 2, você pode ir acompanhando comigo. Nós estamos em Lucas 15, versículo 2. Diz assim, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores e come ainda com eles. Aleluia. Os fariseus eram quem na Bíblia? Grava isso. Fariseus eram, vamos chamar hoje de super crentes. Assim eles se achavam. Eles não eram super crentes. A maioria dos fariseus e escribas era aquele que copiava, amém, alguns textos. E o escriba bíblico era que copiava a Torá, a lei. Não tinha impressora como a gente tem hoje. Então imagina eu trabalhar fazendo cópias da Bíblia à mão. Eu não vou saber todos os versículos. Os fariseus então eles eram tidos como doutores da lei, mestres. Por quê? Porque eles sabiam tudo, irmão. Eles conheciam toda a Bíblia, só interpretavam da maneira deles. E pisavam nas pessoas. E eles não aceitavam a Jesus. Não aceitavam Jesus sendo Deus. Não aceitavam Jesus como o Messias esperado. Por quê? Um dos detalhes era que Jesus se misturava com gente que para eles não prestava. Para eles, aleluia, Pedro não prestava. Para eles, Tomé não prestava. Para eles, aleluia, nenhum de nós aqui prestávamos por não ser judeu. Então os fariseus criticavam muito Jesus por causa das pessoas que acompanhavam ele. No versículo 3 está escrito assim: e ele lhes propôs uma parábola, dizendo: quem é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai até a perdida, até que venha achá-la? E achando, põe em seus ombros, gostoso ou jubiloso,
Então, chegando em casa, convoca os amigos, os vizinhos e diz: olha, vamos ficar alegre, alegra comigo, achei minha ovelha perdida. Jesus conclui: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador do que se arrepende, do que por mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus vai contar essa parábola da ovelha perdida justamente para se defender da acusação de só ter ao lado dele pessoas que não tinham uma boa índole, segundo a sociedade, publicanos, pecadores, prostitutas que se converteram, pessoas que para os fariseus não mereciam perdão, aleluia, pessoas que para os fariseus não tinham direitos de entrar no céu, aleluia, pessoas de outros países começaram a seguir Jesus, aleluia. Então Jesus falou assim: peraí, vocês não entendem como que Deus é, vocês não entendem como é que é o Pai de vocês. Deus criou todos os seres humanos, não foi só os judeus. Deus criou Adão e Eva, o primeiro ser humano, e deles descenderam todos os seres humanos da terra. Alguns seres humanos da terra se perderam, alguns países do mundo se perderam, Alemanha, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia. Vocês acham que eu vim salvar só Israel? Vocês não entendem o que Deus está fazendo? Vocês são as ovelhas, que têm a palavra, que têm a Torá, que têm a lei, que vocês têm o poder de Deus, tem profeta no meio de vocês. O mundo não tem. O mundo não tem. Então o que é que eu vim fazer? Eu deixei as 99 no aprisco, que são vocês. Vocês têm uma igreja, vocês têm culto, vocês têm pastor, vocês têm palavra, vocês estão bem. Mas eles estão perdidos, e eu glorifico a Deus porque tem vindo pessoas até mim que são pecadoras, que querem mudança de vida, e vamos dar uma oportunidade para elas. Deus está feliz quando um pecador se arrepende, Deus fica feliz quando um pecador, aleluia, se entrega a Ele e fala: eu quero mudar de vida, eu não quero mais fumar maconha, eu não quero cheirar cocaína, eu quero ficar só com a minha esposa mesmo. Deus fica alegre mais do que por vocês que não precisam se arrepender, é só manter assim para ir para o céu. Aleluia, Jesus está explicando. E uma das parábolas é da ovelha perdida. Ele conta 3. E ele vai falando, e eles estão ouvindo, alguns com raiva, outros felizes por ouvir isso. Ele conta a segunda parábola sobre esse assunto de andar com pessoas pecadoras, pessoas que estão em algum problema doutrinário, em alguma coisa. Lá no versículo 8, vamos ler. Lucas 15, 8. Ele fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, o que é dracmas? É um dinheiro que valia aí um salário de um trabalhador, tinha um certo valor. As dracmas tinham alguns significados, era usado muito nos pesos daquela época também, medidas, né? Essa questão de vendas, era valioso, dracmas. E essa mulher perdeu uma, ela tinha 10, perdeu uma. Aqui fala, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se ela perder uma, ela não acende a candeia, que agora é uma espécie de lamparina, candeia. Aprenda isso, hoje é culto da palavra. Por isso que eu estou especificando muitas coisas aqui para vocês. Amém? Não se acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, as vizinhas, e ela diz: alegrai-vos comigo, já achei a minha dracma perdida. Digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus conta a segunda parábola. Agora já não é mais a ovelha, um animal que se perdeu. Aqui, só voltando à ovelha, a gente pesquisando sobre essa questão da ovelha, tantos animais no mundo, né? Para Jesus comparar a gente, ele compara a gente à ovelha. Ele poderia nos comparar o quê? A cavalos, meus cavalos, não dá, acho que não vai ficar legal. Né? Não sei nem o que falar, irmão. Eu sei que ovelha é ideal, sim ou não? Aí você vai examinar, não só porque é ideal, mas a ovelha, ela depende totalmente do seu pastor. A ovelha depende totalmente do seu pastor. A ovelha é o único animal que não tem uma defesa, né? Aí dá cabeçada, pastor Zé. O bode dá a cabeçada, irmão. O bode, ele sai da frente dele, que ele vem para cima de você. A ovelha, alguém já assistiu o vídeo de tosquiando ovelha?
Como é que eles pegam ela? Ele pega pela a perna, dobra ela, passa a máquina. Ela não fica assim se batendo, ela fica quietinha. Por isso que a Bíblia fala, como ovelha muda, levada ao matadouro, não abriu a boca. Jesus foi levado como ovelha muda, porque a ovelha é um animal dócil. É um animal que anda também em rebanho, né? Um animal, a gente que é ovelha, nós aprendemos a lidar em comunidade. Andar em comunidade, andar em conjunto. Amém? Não sou eu, sou a igreja, nós somos a igreja. Não sou eu, sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós trabalhamos para o bem comum, mas ovelhas andam em bandos. Aleluia, andam no rebanho, e ela é guiada por um pastor, ela depende do pastor. Aleluia, ela depende totalmente. No Salmo 23 fala, guia-me-ás às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas vias da justiça. Interessante da ovelha aqui, que a ovelha também, ela não é um animal que precisa cuidar dela como um boi, por exemplo. Mateus cuida de boi, né, Mateus? Mesmo quando toca boi. Como é que toca boi? Você vai na frente do boi ou você vai atrás? Atrás do boi? E como é que grita? Faz o quê? Grita. Vai lá, mimosa. É assim? Mimosa, pra cá, e boi. Eu lembro na vaquejada que tinha até na hora da vaquejada, tinha uns negócios para espetar o boi, né? Como é que tem nome isso? Ferrão? Tinha um ferrão, o pessoal dava choque no boi, o boi chegar no lugar. Tem pastor que acha que tem que tocar as ovelhas assim também, né, irmão? Mas não é seguir a ovelha, não. Às vezes eu vejo pastores, irmão, tão maldosos. Aqui quem manda sou eu. A gente sabe que o pastor manda, todo mundo sabe. Tem a hora de usar a autoridade, vai chegar a hora. A gente usa a autoridade com rebelde, com desobediente. Usa a autoridade com aquele que está zombando, aquele que quer prejudicar os demais. O resto é ensino, é guiar, é falar, é conversar. Amém ou amém? Porque a ovelha, a gente guia como? Já viu guiando ovelha? Quem já viu vídeos disso? Pesquisa lá. O pastor não vai atrás, igual a gente guia boi. Ei, boi, vai, vaquejado. Não, ele vai na frente delas, elas vêm atrás. É elas que seguem o pastor. Ele só faz um barulho, chama ela pelos nomes, né? E fala, fulano, ciclano, e vem. E aonde ele vai? Elas vão seguindo ele. Amém? Hoje em dia o negócio está mudado, é o pastor que tem que seguir a ovelha. Mas antigamente não era assim. As ovelhas seguiam o pastor. Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E eu cuido das minhas ovelhas, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço cada uma delas pelo seu nome. Jesus falou, elas não vão ouvir o estranho, as ovelhas não vão ouvir o estranho. Não adianta você chegar nas ovelhas de algum pastor e chamar elas para seguir você, para ser pastor delas. Elas não vão, elas estão com aquele pastor. Quem está entendendo, diga glória. Mas a ovelha também é um animal que não tem um senso de direção, como o cachorro. Irmão, chega um cachorro na porta da casa, dá uma comida para ele, ele vai embora. Será que ele sabe voltar onde? Ele não sai da tua casa mais, ele vai ficar na tua porta. Lá em casa tem um cachorro que dê comida, está aí até hoje, o Fred. Entra na igreja, vai comigo para o monte, vai para o vale. Nunca mais foi embora. Amém? Tentei mandar, não adianta. Porque ele sabe voltar. Uma vez eu fui com ele, irmão, ele foi para lá na Mantiqueira. Rodou. O senso de direção do cachorro é muito bom. Ele voltou lá para casa de novo. E eu nem chamei ele, mas ele veio. Agora a ovelha não. Se o pastor não for atrás dela também, ela não sabe voltar. Se ela vir aqui beber água num laguinho, e o pastor levou, né? Leva minhas águas tranquilas, Salmo 23. Levei as águas tranquilas, bebeu a água, e eu volto, e se ela falar, vou lá beber aquela água, ela não consegue, ela fica atrás de mim. Só vai se eu voltar lá de novo para beber aquela água. Amém ou amém? Por isso que os cultos não podem parar, irmão. São 3 cultos na semana, para você voltar aqui para beber água e comer grama verdinha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Jesus está comparando nós às ovelhas. Então, por isso que a ovelha que se perdeu, ele falou, olha, ela não sabe voltar. Ela não tem entendimento. A ovelha não consegue, ela não tem senso de direção, de se lembrar das coisas, onde é que está o pasto verde, onde é que está a água limpa, onde é que é o meu aprisco. Precisa de um cão pastor, precisa de um pastor, precisa de uma equipe para mantê-las ali protegidas dos animais. São dóceis, não sabem se defender. Então precisa do pastor. Jesus falou, então eu tenho que buscar ela. Aí a segunda parábola é a dracma, do dinheiro que perdeu dentro de casa.
Aleluia. A terceira, eu vou contar para você, que é o filho pródigo. Você já conhece, mas só vou contar rapidamente. A Bíblia fala que um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais novo dele, diz a palavra, chegou para o pai e falou: pai, eu bem queria a parte do meu dinheiro, da tua herança, da minha herança que é do Senhor ainda. O pai não morreu, mas falou: tudo bem, meu filho, tem certeza? Eu quero o dinheiro, a minha parte da herança. E o pai deu o dinheiro para ele. A Bíblia fala que ele então passou um pouquinho de tempo, né, para o pai não perceber, mas depois foi embora, está cheio de dinheiro. Ele trabalhava numa fazenda do seu pai, ele tinha comida, ele tinha casa, ele estava bem. Só que na visão dele era meio chato. Tem muita pessoa que acha que a igreja é chato. Amém? Eu sei que tem cultos e cultos. Não vou dizer que o culto é chato, que o culto não é para nós. Nós temos que fazer nosso culto. Eu vou chegar aqui, amém? Se o irmão está cantando errado, eu vou tentar acertar com ele para cantar. Porque eu estou fazendo meu culto para Deus. Eu vim aqui prestar um culto para Deus. Amém? Se eu vim aqui, é hora de a gente colocar de pé para orar. Por mais que eu fale, poxa vida, mas eu vou colocar de pé para orar então. Se o irmão falar, bate palma para Jesus, eu vou bater palma para Jesus. Só não pode exagerar também, né? Mas a gente faz o melhor para Deus. Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Mas tem muita gente que acha, eu estou aqui na igreja, eu poderia estar fumando maconha, eu poderia estar com 3 meninas, com 4 meninos, eu poderia estar nessa hora no baile, lá não sei da onde, da gaiola, eu poderia, aqui é tão chato, sabe, eu mesmos irmãos, a gente vem aqui, adora a Deus, depois vai para casa, nós vamos para o monte, nós vamos para não sei para onde, vamos para não sei para quê, amém? O filho pródigo achou chato a vida com o pai, achava chato, o texto dá a entender que ele achava chato. Por isso que ele falou: pai, que ele dá meu dinheiro aí, a minha parte da herança. Quando o pai deu, a primeira coisa que ele fez foi ir embora. Porque ele achou que tinha algo melhor, mais interessante, que a vida lá fora ela é melhor. Se nós não vigiar, nós ficamos aqui. Na rede social, é muito raro alguém botar foto chorando, irmão. Amém? Você vê os caras só no baile, pistola na cintura, fuzil, aleluia, aquelas fotinhas lá tampando o rosto para a polícia não prender ele. E aí os meninos falam: rapaz, isso é moral mesmo, os caras estão cheios de mulher, os caras estão cheios de dinheiro, e eu estou aqui na igreja, não pode beber, não pode fumar, não pode não sei o que, não pode um montão de coisa. Lá isso que é vida, isso que é vida. Aí se ilude, irmão. Se ilude porque é ilusão. Quando ele sai daquele baile ali, ele não pode nem dormir. Por quê? Porque alguém quer matar ele. Então ele dorme assim, dorme e acorda, já tudo desesperado. Isso para mim não é vida. Se você não dormir bem, você não tem vida. Amém ou não amém, meus irmãos? Aleluia. Então o filho pródigo falou: é chato, aqui é a casa do meu pai, vou embora. Foi. Estava com muito dinheiro ou pouco? Muito dinheiro, irmão Jefferson. Foi embora. A Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. Versículo de número 14 fala assim, ó. 13, versículo 13, Lucas 15, 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua, decidiu ir para longe mesmo do pai, e desperdiçou os bens dele lá, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, irmão, é na bagunça. Dissolutamente, aprontando, irmão, fazendo tudo que tinha para fazer, que ele tem dinheiro. Versículo 14 fala: e havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Muitas pessoas só vão entender a realidade do mundo quando ele estiver lá fora. Muitas pessoas só vão entender a realidade do mundo quando ele desviar. Minha filha está aqui, Júlia, nunca desviou. Sempre foi não, no começo ela precisava de oração, mas Deus, né? Tem histórias. Mas está aí, pelo menos sempre estava vindo para a igreja, arrastado ou não, mas estava vindo. Se ela pensar assim: eu nunca fui para um baile, eu nunca fui para isso, nunca fui para aquilo, deve ser bom. Eu posso fazer o quê? Se ela falar: pai, eu vou sair da igreja, eu já te ensinei o caminho, tu tem 16 anos, já sabe da verdade, já sabe o caminho. Agora é com você e Deus. Eu vou orar para Deus te salvar, libertar, curar, mas pai, eu quero ir. Então vai, e vai. E está na mão de Deus. Quando quebrar a cara, volta. Amém? Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele estava cheio de dinheiro, o mundo é melhor, aqui é maior chatice, foi embora, irmão. Gastou tudo, perdeu todo o dinheiro, começou a passar fome. E o pior, irmão, olha o que diz aqui, versículo 16: desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que situação, ele desejava
Às vezes a gente fala assim, pregando, sem querer a gente se empolga e fala, ele comeu bolota de porco. Ele não comeu, ele queria comer, não deixaram ele comer. O negócio estava tão ruim para ele que não deixaram nem ele comer as bolotas do porco. Eu imagino o patrão dele, ele servindo lá as bolotas. Essas bolotas não eram lavagem de hoje não, tá, irmão? Era algo que daria até para comer. Amém? Mas o patrão falou, vai comer comida do porco? Aí eu te coloco aqui, te pago um salário para você comer a comida do porco? Pelo amor de Deus, quando tu receber, tu compra comida, Não é assim não. A humilhação, irmão. A humilhação. Quando ele passa por essa humilhação, versículo 17 fala assim, tornando a si, ele falou, quantos jornaleiros, aqui está jornaleiros ou trabalhadores? Empregados, é a mesma coisa. Na Bíblia, jornaleiro, não vem de jornal não, tá, irmão? Tinha época, jornal na Bíblia não tinha não. Trabalhadores, empregados, funcionários. Então ele fala assim, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu estou passando fome. Ele lembrou que o pai dele era tão bom que até os funcionários dele, que não era filho, ele era filho, já era bem tratado, mas até o funcionário era bem tratado. Se um funcionário quisesse comer a bolota do porco, o pai deixava comer. Aí agora ele está trabalhando para outra pessoa, longe do pai, sem dinheiro, querendo fazer a vida dele, e o patrão fala, não vai comer a comida do porco não, pode deixar aí. Vai comer quando você comprar. E ele falou, vou voltar para casa do meu pai, pelo menos para trabalhar para ele. Eu peguei o dinheiro todo, gastei. Vou voltar a falar, pai, eu não tenho direito de ser filho, porque eu já recebi minha herança. Agora que eu quebrei a cara, vou voltar, vou querer sentar na mesa com o senhor, comer. Não, então pelo menos um funcionário. Paga um saláriozinho por mês, que eu vi que o senhor trata bem seus funcionários. Ele pensou e foi, irmão, voltou para casa. Voltou para casa. Versículo de número 21, fala assim, E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pai, perante o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. 22, Lucas 15, 22. Mas o pai disse a seus servos, traga depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel nas mãos, alparca nos pés, traga o bezerro gordo, cevado, aí está o quê? Cevado, significa gordo. Traz o bezerro cevado, gordo, matai-o, e então comamos e alegremos-nos. Meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a se alegrar. O pai, quando o filho voltou, o filho já foi com discurso. Vou falar para meu pai que não quero mais ser filho. Quer dizer, vou ser filho, mas não vou ter direito de filho. Mas vou ser funcionário. E aí vivo bem como funcionário, que o funcionário dele ganha bem. E voltou e falou isso. O pai falou, não, que funcionário? Você sempre foi meu filho, sempre vai ser meu filho. Aprendeu a lição? Aprendi, pai. Então vamos embora, você continua sendo filho. Entra para casa, chamou um funcionário e falou, mata um bezerro cevado. Que é o que mesmo? O que é cevado? Mata um bezerro gordo, um bezerro gordinho, cheinho. Mata um bezerro bem... Vamos fazer um churrasco, vamos se alegrar que meu filho está de volta em casa. Irmão, isso aconteceu. Aí fizeram uma festa. Eu sei que quando a gente conta a parábola do filho pródigo, a gente sempre acaba aqui. Porque aqui é muito bonito, né? Voltou, recebeu um abraço e tal, você é meu filho. Mas quem sabia que a história continua? Porque ele não concluiu a história. Ele contou que o pai representa Deus, e Deus recebe os seus filhos de braço aberto quando eles desviam e volta para a igreja de novo. Mas quem não recebe com o braço aberto, às vezes? Nós, né, Jefferson? Eu vou falar, o Eberton quando voltou, lembro na época, alguém falou, rapaz, esse moleque voltou de novo para a igreja. Ô miserável, o cara entra, sai. Acho que eles são umas 3 vezes, né? Ou 2 vezes, 2 vezes, né? Alguém chegou para mim e falou, pastor, vai deixar essa menina ficar aí na igreja? Eu falei, meu filho, vamos louvar a Deus, que eu vi esse cara passar bêbado, saindo do forró do xaropinho, quase atropelou as pessoas na rua. Rapaz, estou feliz que esse cara está tomando tendência de novo na vida dele, de Jesus, deixa ele aí, mas ele vai tocar a bateria. Rapaz, o que é uma bateria? Deixa ele tentar na bateria aí, em nome de Jesus, importante ele estar aqui, aleluia, né? Amém, não amém? O pai faz assim, mas nós temos essa tendência do filho mais velho. O versículo de número 25, está escrito assim, o seu filho mais velho estava no campo. Aí quando ele voltou, chegou perto de casa, ouviu a música, aquela festa, as danças. 26, chamou um dos empregados e falou assim, o que está acontecendo aí em casa? Tipo assim, tá uma calmaria, festa, churrasco, o que está acontecendo?
versículo 27. Ele disse: o teu irmão chegou, o teu pai matou um bezerro gordo e está recebendo ele aí, são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou, não quis entrar. Imagina, irmão, você vem do campo, você tem um irmão que ficou metade do dinheiro para você, metade para o teu irmão. O irmão vai embora. Só quer saber de prostituta, cachaça, droga, vai embora. Daqui a pouco ele quebra a cara e volta. O pai faz um churrasco, você está trabalhando, você não foi embora, você não saiu da igreja, você não desviou, você não fez nada de errado, você está ali certinho. Ninguém fez festa para você, mas o cara chegou todo atribulado, voltou para a igreja, mas está ali, o pai faz um churrasco. Irmão, ele ficou revoltado. Filho mais velho, quando falou que funciona aqui, que é isso aí, ó, teu irmão voltou, teu pai está fazendo um churrasco. Eu vou ficar aqui mesmo, deixa ele para lá com o filho dele, então, que eu não vou entrar não. E o pai olhou pela janela, viu ele sentado lá, pensativo, foi lá fora e falou com ele. Versículo de número 28. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. 29. Mas o pai respondendo ele disse ao pai: eu estou te servindo, pai, há tantos anos. Eu nunca transgredi o mandamento do Senhor. Eu estou na doutrina do Senhor. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer, me alegrar com meus amigos. Aí veio o teu filho, né, que fez o que fez, desperdiçou teu dinheiro com as prostitutas, né? O Senhor vai e mata um bezerro gordo e faz uma festa para ele quando ele volta. 31. E ele lhe disse: filho, tu está comigo sempre. As minhas coisas é tudo tua também. Mas não era justo ficarmos alegres, né, com o teu irmão? Estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. Tu preferia chegar a notícia aqui, ó, teu irmão morreu. Ah, meu irmão, tadinho, saiu daqui, pegou dinheiro, morreu. Tu ficaria feliz? Aí vamos fazer uma festa no enterro dele? Ou vamos ficar felizes? Poxa, ele quebrou a cara, reconheceu e voltou. Amém ou não amém? Por que Jesus está contando essas parábolas? Você lembra? Versículo 1, fala o quê? O que diz? Lucas 15, 1. Chegaram-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus estavam murmurando, falando: esse cara só anda com pecador. Então qual é o propósito das 3 parábolas? Explicar que Deus aceita de coração todas as pessoas que estão arrependidas do seu pecado. Deus aceita, aleluia, quem quer mudança, mas Ele quer ver sinceridade, amém? Não adianta você voltar e ficar como se estivesse lá fora. Tem que voltar e falar: pai, eu vou valorizar, porque da outra vez eu não valorizei. Pai, o Senhor me recebeu, me deu tudo de volta. Eu vou valorizar, porque da outra vez eu não valorizei. Porque errar uma vez, amém. 2 vezes, 3 vezes, Deus pode começar a puxar a orelha. Aí fica pesado. Amém ou não amém, meus irmãos? Essa é a explicação das 3 parábolas, o motivo pelo qual elas são contadas.